Então, estamos aqui com a Rita, obrigado por ter vindo. Se calhar começa por só fazer uma apresentação, como fizemos há pouco também, explicar um bocadinho quem é que é e o que é que faz. Sim. O meu nome é Rita Fernandes, eu sou investigadora do projeto Split, agora programa Split. Sou professora na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Setúbal e é nesse contexto que estou aqui hoje, nesta conversa com a Diana. Muito bem. Então, e o que é o Split? Como é que ele começou? Como é que está a transformar também a vida das pessoas? O Split começou de forma peculiar, porque normalmente é a academia que se aproxima da comunidade, não é? Quando quer descobrir, quando quer investigar alguma coisa, mas aqui foi exatamente o oposto. Portanto, foi um diretor clínico do então Agrupamento de Centros de Saúde da Rábida, em Setúbal, que detectou um elevado número de pessoas com lombalgia que procurava ajuda nos centros de saúde. A ajuda é essa, que era difícil de dar resposta. Portanto, os médicos especialistas em medicina geral familiar, as colegas fisioterapeutas não conseguiam dar essa resposta, portanto, isto traduzia-se num número muito grande de utentes a procurar estes cuidados e a serem encaminhados para fora do contexto dos cuidados de saúde primários, para as chamadas clínicas convencionadas, para serem tratados dessa situação. Isto depois significa custos acrescidos para o próprio Sistema Nacional de Saúde, para os cuidados de saúde primários, para estes centros de saúde, e foi nesse contexto que este diretor clínico procurou a Escola de Saúde do Politécnico de Setúbal e nós começámos a pensar neste projeto e depois submetemos para financiamento. Acabou por servir um bocadinho de motivação para começar a desenvolver esse projeto. Quais é que foram então os objetivos que depois acabaram por tirar do projeto? O objetivo principal do projeto era exatamente dar resposta, era conseguir que o centro de saúde desse uma resposta a este número elevado de pessoas que procurava cuidados. Portanto, a partir daqui, aquilo que nós fizemos foi juntarmos a um outro grupo de investigadores da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e juntamente também com estes clínicos dos centros de saúde, submetemos o projeto, obtivemos financiamento e definimos como objetivo, então, a implementação de uma abordagem integrada entre médicos e fisioterapeutas no contexto dos centros de saúde para dar resposta às pessoas com lombalgia que procuravam a resposta ao seu próprio problema. Muito bem. E como é que começou essa investigação sobre o que é que se passava nesse momento atual na fisioterapia relativamente à lombalgia? Como é que pegaram nessa intervenção que na altura estava a acontecer e a transformaram numa coisa nova e inovadora? Ok. Este projeto tem 3 fases principais. Eu vou começar assim para termos uma ideia mais global. A primeira fase passou exatamente por caracterizar a prática atual, à data, não é? Nos centros de saúde, conhecermos, nós não conhecíamos o que é que acontecia, portanto, chegou-nos este problema, mas na prática nós não sabíamos nada sobre o percurso do utente no centro de saúde, o que é que lhe acontecia, não tínhamos números, portanto, tínhamos uma falta de informação enorme. Portanto, a primeira fase, o primeiro do projeto foi caracterizar a prática do utente com lombalgia que chegava ao centro de saúde. A segunda fase foi exatamente a formação. Portanto, formar os profissionais de saúde, médicos de medicina geral familiar e fisioterapeutas para a abordagem a estes utentes e também assegurar um programa de mentoria para as colegas fisioterapeutas que implementaram depois a formação inovadora especializada. E a terceira fase foi exatamente essa, foi a implementação, depois de todos os intervenientes estarem devidamente formados e com a capacidade para implementar um programa de fisioterapia, e não só de fisioterapia, portanto um programa estratificado para intervir em utentes com lombalgia. Certo. E o programa acaba por ter aqui uma fase de estratificação em subgrupos, não é? As pessoas são divididas em subgrupos. Como é que acaba por acontecer esta avaliação? Como é que as pessoas são divididas? Este programa é inspirado num outro programa que acontece no Reino Unido, na Universidade de Kiel, que está devidamente publicado e partilhado pela comunidade científica, académica, e nós inspirámos exatamente no trabalho desses colegas.
Tudo começa com um instrumento, é um questionário, que é o Start Back Screening Tool, tem um conjunto de perguntas muito simples que o utente responde. A partir daqui temos um score, não é? Temos um valor e esse valor permite categorizar o utente em 3 níveis de risco: baixo risco, médio risco e elevado risco. No baixo risco, temos o utente com a dita lombalgia, o episódio comum de lombalgia, que precisará de uma abordagem mais simplificada, se quisermos, em termos da fisioterapia. O médio risco já é um utente que precisa de uma abordagem um pouco mais detalhada, um pouco mais demorada no tempo, portanto, mais algumas sessões. E neste caso, no contexto do split, estamos a falar de até 6 sessões de fisioterapia no máximo, certo, para o médio risco. E para o elevado risco, estamos a falar de facto das situações mais complexas, são os chamados os crónicos, os persistentes, aqueles que à data são pessoas que já tiveram vários episódios de lombalgia, já passaram muitas vezes por vários profissionais de saúde, já tentaram muitas soluções para a sua situação e a solução não é simples, portanto essas sim precisam de um programa muito especializado e personalizado para que possam recuperar os seus níveis de movimento, os seus níveis funcionais e melhorar a sua capacidade. E qualidade de vida. E as pessoas então são divididas nesses subgrupos e depois passam para a fase de tratamento, que também há de ser depois específica para cada uma desses subgrupos, correto? Exatamente. Cada um destes, esta é a fase da avaliação, certo, e ainda previamente a esta avaliação, esqueci-me de dizer, há também a avaliação inicial das red flags, ou seja, perceber se de facto estes utentes têm indicação para o curso habitual da lombalgia, ou se tem algum tipo de condição subjacente à qual também tenha este sintoma de lombalgia. Portanto, passada estas 2 etapas da avaliação, se quisermos, chegamos então ao tratamento. O tratamento do baixo risco, na forma original do nosso programa, consiste numa única sessão. Okay. É uma sessão de educação em que as mensagens são muito concentradas no prognóstico favorável da condição, ou seja, de facto a lombalgia, apesar de existir numa grande percentagem, ela tem um prognóstico favorável e nós temos que utilizar isso a favor da própria evolução do utente. Para além destas mensagens centradas no prognóstico favorável, também concentramos muitas mensagens no tipo de estratégias que a pessoa pode utilizar para lidar com aquele episódio, naquele momento, como é que vai novamente recuperar gradualmente o movimento, a importância do movimento, a importância de se mexer para ir recuperando e também algumas mensagens importantes para futuramente, num próximo episódio, numa próxima recorrência, como nós chamamos, de alguma forma estar mais preparada para poder também implementar logo algumas estratégias para ultrapassar essa situação. O médio risco, como eu disse, é uma situação já um pouco mais complexa, a pessoa precisa de mais, no caso do split, prevemos até 6 sessões, que na média das sessões dos utentes que já participaram no split não são exatamente as 6, são menos, são 4, qualquer coisa, 5, em que o tratamento é composto essencialmente por exercício e terapia manual e sempre também com estas mensagens-chave de educação subjacentes à intervenção. O elevado risco também é composto essencialmente por educação e exercício, mas aqui num contexto muito mais personalizado e muito mais individualizado, se calhar. Individualizado e em que os fatores psicossociais têm um peso maior. Certo. Como os fatores psicossociais, de uma forma geral, no elevado risco têm um peso maior, os níveis de incapacidade funcional são superiores, nós estamos a falar de pessoas que precisam de um conjunto de ferramentas para que se exponham gradualmente ao movimento, gradualmente à atividade, num perfil de utentes que é de facto diferente do médio risco e do baixo risco. Certo. E qual é que acha que é, então, a maior vantagem deste programa para o tipo de intervenção que se faz hoje em dia e para o programa? Eu aponto 2 vantagens principais. A primeira é, nós somos fisioterapeutas, não é? Esta nossa conversa aqui entre 2 fisioterapeutas, mas nós somos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde, quando trabalham em conjunto, é sempre melhor. Aquilo que é oferecido em termos da resposta ao utente é melhor, é integrado e essa é eventualmente a primeira grande mais-valia do programa,
porque o programa Split, na sua forma original de projeto, foi pensado como um programa integrado, portanto, integrado pelos vários intervenientes que o vão implementar, tanto na parte da formação, como depois na parte da implementação prática com os fisioterapeutas e com os médicos de medicina geral e familiar. E esta, para mim, é uma grande vantagem. A segunda grande vantagem é, de facto, a gestão dos recursos. Nós sabemos, portanto, e vivemos de uma forma geral, diariamente, com este tipo de dificuldades, não é? Nos vários contextos. No contexto do Sistema Nacional de Saúde, ainda mais, por questões óbvias, e o Split permite alocar os recursos às pessoas que precisam. Um exemplo muito prático. Se nós decidirmos todas as pessoas com lombalgia precisam de 10 sessões de fisioterapia, no entanto, se eu tenho uma pessoa com baixo risco, esta pessoa se calhar só vai precisar de uma sessão. Certo. Mas a pessoa de elevado risco pode precisar até 12 sessões. Portanto, se eu utilizo aqui 10 e utilizo as mesmas 10 para o elevado risco, vão faltar sessões à pessoa que é classificada como elevado risco e vão ser sessões a mais para a pessoa do baixo risco. Portanto, o que é que significa? Que no final de contas preciso de muitas mais sessões, portanto preciso num total de 20 sessões, quando precisaria de menos, e elas não estão distribuídas de facto da forma como as pessoas precisam. Por isso, e esta é a segunda grande vantagem do Split, que é exatamente alocar os recursos, os clínicos do dia-a-dia, os recursos de saúde, às pessoas que precisam e quando precisam. Certo. Acaba por ser um programa mesmo muito detalhado, progressivo, estruturado. Isso traz muitas vantagens não só para as pessoas como para os próprios profissionais de saúde. Como é que acha que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos começar a aplicar este modelo ou como é que podemos levá-lo até às pessoas? Como qualquer novo modelo ou qualquer programa, não é? Isto não é só o Split, nós podíamos falar aqui de uma outra variedade de intervenções no contexto da fisioterapia. O primeiro passo é sempre a formação. Portanto, é a pessoa ficar capacitada para implementar, seja qual for a formação que a técnica, o método, etc., que pretende implementar. Portanto, essa é a primeira, provavelmente seria a primeira coisa que me vem à cabeça. A segunda é, de facto, e nós percebemos isto muito bem, a importância de continuar de alguma forma ligados aos colegas que implementavam o programa. Portanto, a questão da mentoria foi muito importante no contexto do Split. Porquê? Porque permitia-nos ir aos locais de prática, acompanhar os colegas que estavam a implementar, a discutir casos clínicos, discutir dúvidas, trabalhar sobre... Há questões muito concretas do dia-a-dia. E o facto das colegas se sentirem acompanhadas e terem essa oportunidade de discutir, de conversar, foi muito importante para a implementação do projeto e do programa, neste caso, mas também foi muito importante para a melhoria dos cuidados prestados, porque e nós sabemos, não é? Nós sabemos na prática, não é? Nós, quando começamos a implementar, seja lá o que for, que seja uma novo, resistência. Nós saímos da nossa zona de conforto, nós temos que nos adaptar e quando nós temos uma mentoria nesse contexto, é muito mais útil, é muito mais interessante e com certeza também evoluímos mais e isso foi de facto o que aconteceu com estes primeiros colegas que implementaram o Split. Muito bom. E sentiam algumas dificuldades, algumas resistências da parte deles ou estavam sempre muito acessíveis, muito dispostos a aprender? Como é que aconteceu esse processo? Todos os processos de mudança têm os seus desafios, não é? E a primeira fase do projeto consistiu exatamente em perceber como é que era o contexto. E quando nós fomos perceber o que era o contexto, nós fizemos alguns grupos focais e fizemos algumas entrevistas nesse contexto para recolher informação. Portanto, nós temos a noção de... As pessoas apontavam algumas preocupações à partida, que depois de facto se verificaram. Portanto, nós estamos a falar de colegas que não se sentiam completamente à vontade para começar logo a implementar esta abordagem, não é? O programa em si. Portanto, isso é uma das primeiras coisas que foram verbalizadas, portanto, a segurança e a necessidade de aprender sobre o programa que iria ser implementado. E também outras questões mais globais, não é? Maiores das próprias organizações, não é? Portanto, uma organização que muda
o fluxo, não é? Que muda a forma como se organiza para dar mais uma resposta. Isto levanta constrangimentos que são superiores à intervenção propriamente dita do fisioterapeuta ou do médico, não é? Portanto, eventualmente estes são os dois constrangimentos maiores. Há ainda há um terceiro que tem a ver com os recursos, e que eu acho que é um aspecto muito importante, que é os recursos físicos de espaço. Muitas vezes não estão apropriados para este tipo de intervenção mais ativa. Portanto, nós queremos fazer exercício, não é? Precisamos de espaço para fazer exercício. Claro. Não conseguimos fazer exercício num espaço que simplesmente não há. Tem que começar também a haver esta adaptação dos próprios centros de saúde, neste caso? Completamente, ou seja, a fisioterapia está a evoluir, a própria intervenção está a evoluir e o espaço tem que acompanhar, porque senão depois é muito difícil. E para além disso, e se calhar por fim, um último desafio são naturalmente também os recursos humanos, portanto, a quantidade de fisioterapeutas presentes nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, para dar resposta a um conjunto variado de situações. Portanto, é importante que existam recursos materiais e recursos humanos, e essa foi outra das barreiras, sem dúvida. Vocês conseguiram ver com esta nova implementação uma alteração também deste custo-efetividade dos tratamentos face ao que se faz agora com o vosso programa? Nós recolhemos alguns indicadores que nos permitem dar a resposta a esta pergunta, e há dois muito importantes para nós, que são, para nós, no contexto da resposta à pergunta, que são o número de exames complementares diagnósticos prescritos e a medicação prescrita também pelo médico quando um utente com lombalgia chega ao centro de saúde. E nesse contexto, entre aquela avaliação inicial que nós fizemos e depois os dados que recolhemos após a implementação do programa, nós temos uma redução de 30% nestes dois indicadores. E isso é um indicador muito importante no contexto do custo e efetividade. Claro que há aqui muitos outros indicadores que nós continuamos a tentar alcançar a resposta para eles, mas que o acesso à informação nem sempre é fácil e nós ainda não conseguimos fazer. Para além destes indicadores, estes dois indicadores muito objetivos, temos os indicadores clínicos típicos, não é? De melhoria das pessoas. Dor, por exemplo. Que são a incapacidade funcional, a intensidade da dor, a percepção global de melhoria, que é a percepção da pessoa se melhorou ou não, e a qualidade de vida. Sem dúvida, há de ser se calhar, dos parâmetros depois mais importante, não é? Que engloba tudo o resto. Muito importante e, nomeadamente, também muito importante no contexto do custo-efetividade e da forma como nós olhamos para o custo-efetividade, que ainda não consigo dar esta resposta à Diana, mas nós estamos a trabalhar nesse sentido, de alcançar aqui ainda outros indicadores que nos permitam saber de forma mais concreta este impacto do custo-efetividade. Nós sabemos, se calhar, por sermos também as duas fisioterapeutas, que existe normalmente um tempo longo entre uma investigação e uns resultados que saem numa determinada investigação e depois a aplicação desses próprios resultados na nossa prática no dia-a-dia. Como é que vocês acham que este tempo está a conseguir ser mais curto, estão a conseguir aplicar o programa de uma forma célere, rápida, ou está realmente a haver esse constrangimento na aplicação? É muito tempo, de uma forma geral, nós sabemos, não é? Há sempre aqui um gap, não é? Entre desenhar um projeto, implementar e reunir as condições para a sua implementação e começar a ver resultados. Este projeto foi submetido para financiamento em 2016. Portanto, nós começámos a implementá-lo em fevereiro de 2018. Certo. A primeira fase do projeto terminou em setembro de 2018 e depois foram as fases subsequentes. Portanto, nós estamos neste momento em 2024, nós temos, na primeira fase do projeto, na altura foram integrados 115 utentes, dos quais 104 foram seguidos durante 6 meses, portanto, há avaliações ao fim de 6 meses. Entretanto, nós temos neste momento cerca de 500 já utentes que foram integrados no programa Split. Para termos estes números, e queremos mais naturalmente, e vamos continuar a fazer por isso, é preciso muito tempo, é preciso que se implementem rotinas novas,
é preciso que se recolham dados e nós somos da academia, se calhar estamos um bocadinho mais familiarizados com esta questão dos dados, mas naturalmente no dia-a-dia da prática clínica isto é uma grande ginástica, não é? Portanto, porque o dia-a-dia da clínica tem os seus desafios, o tempo é contado, obviamente, portanto, implementar uma rotina de recolha de dados que também sirva à investigação, isto é um grande desafio para todos. Por isso, sem dúvida alguma, este tipo de projetos, de programas, precisa de tempo e isso é um aspecto muito importante, porque às vezes nós implementamos qualquer coisa nova, não é? E perdemos aqui não damos o tempo suficiente para que o projeto seja implementado, aconteça, se recolham as primeiras informações que nos permitam os primeiros ajustes. Isto é preciso algum tempo, portanto, nós estamos satisfeitos, sem dúvida, com aquilo que temos feito. Acho que posso falar pela equipa e dizer isso. E queremos continuar para termos mais no futuro, sem dúvida. Acha que este vosso programa pode ajudar a que outros tipos de investigações, outros tipos de programas possam também ser aplicados noutras áreas, noutras patologias, tornando também este processo de encaminhamento das pessoas mais eficaz? No contexto da dor crónica musculoesquelética, não é? Estamos a falar aqui da lombalgia, da osteoartrose, do joelho, da anca, estamos a falar de situações que beneficiariam muito de uma abordagem desta natureza. E há investigação já feita, não é? Noutras áreas, portanto, ajustando o conhecimento à área, naturalmente, não é? Sem dúvida que existem outras áreas neste contexto da cronicidade, não é? De pessoas que nós sabemos que se vão manter com aquela condição durante algum tempo, que beneficiam de uma abordagem mais organizada, mais estruturada e que os próprios serviços iam beneficiar disso mesmo também. E enquanto fisioterapeuta, o que é que eu posso fazer para ajudar este tipo de programas a avançar mais rapidamente e também a serem aplicados? Eu acho que, primeiro, é preciso identificar a lacuna, não é? Portanto, é preciso identificar no sentido de eu até lido com estes utentes no meu dia-a-dia, entretanto, de uma forma geral, acontece desta forma, a pessoa já lida com estes utentes há algum tempo, já está confortável nesse contexto, mas sente que não, ou que não consegue dar a resposta que desejaria. Os resultados não são tão eficientes quanto esperamos. Exatamente, portanto, afinal o Sr. João veio cá agora, veio cá outra vez daqui a 2 meses, daqui a 6, isto já nos acontece a todos, não é? Sem dúvida. E começa a pensar, ok, então se calhar, será que eu consigo fazer mais alguma coisa? Será que existe mais alguma coisa que eu consiga fazer de forma diferente? E o contexto das pessoas, eu chamava aqui a atenção para as condições crónicas musculoesqueléticas, porque isto é o contexto das situações crónicas musculoesqueléticas, portanto, isso significa que a própria abordagem tem que ser diferente e os profissionais de saúde têm que, é preciso fazer esta reflexão, não é? Portanto, a pessoa tem que se predispor a pensar sobre isto e aí procurar informação que permita ser mais efetiva, não é? E com isto conseguir também melhores resultados para os utentes. Portanto, eu acho que o ponto de partida é sempre muito esta questão individual, se quisermos. Agora, também acho que nada disto acontece só do ponto de vista individual. As organizações têm responsabilidades e é muito importante as equipas, não é? Definirem-se prioridades para as equipas, considerando a tipologia de utentes que chega às próprias organizações. E a partir daí construírem-se estas respostas integradas. Este programa está a ser aplicado no sistema de saúde, não é? No Sistema Nacional de Saúde. Seria possível também aplicar isto num contexto assim de clínica privada? O projeto é pensado originalmente, foi pensado e testado no contexto dos cuidados de saúde primários, no contexto dos centros de saúde e está desenhado dessa forma. E foi, entretanto, agora recentemente integrado no Plano Nacional de Saúde 2030, portanto, e agora a ideia é exatamente, o objetivo é exatamente disseminar no contexto dos cuidados de saúde primários. No entanto, nós acreditamos, nós já damos esta formação há muitos anos no contexto até da nossa formação pós-graduada na escola. Nós acreditamos que há aqui muito espaço para a prática privada, com um ajuste, que é o ajuste do baixo risco. Os utentes classificados como baixo risco provavelmente precisam de um ajuste que não se resume a uma única sessão no contexto da prática privada, porque a prática privada tem outras circunstâncias,
há aqui uma outra necessidade e provavelmente era necessário aumentar aqui o tempo no contexto do baixo risco para mais 1 ou 2 sessões, depois consoante a situação, porque de facto o baixo risco originalmente implica que a pessoa saia da primeira sessão com dor, não é? A pessoa sai com dor e sai com estratégias reconhecidas para lidar com essa dor. Nós sabemos que no contexto da prática privada isto, portanto, é outro contexto, mas com os devidos ajustes nós acreditamos muito que há um espaço enorme para a consulta privada, porque se nós olharmos às estratégias que estão subjacentes a cada uma das tipologias de tratamento, elas são as estratégias provavelmente também muito aplicáveis e utilizadas no contexto da prática privada. Portanto, muito bem. E então, quais são os próximos passos deste programa? O que é que vai acontecer no futuro? O que é que esperemos que aconteça? Quais são as expectativas? Nós tivemos agora esta notícia recente, de facto, da entrada do split no Programa Nacional de Saúde, e isso abre aqui um conjunto de responsabilidades, mas também de motivação, de disseminação do programa no âmbito mais global, do ponto de vista nacional. Portanto, nós começámos circunscritos à região de Setúbal, entretanto já nos alargamos aqui para o Alentejo, nomeadamente para o Alentejo Central, mas agora, de facto, isto abre-nos aqui uma porta muito grande em termos do contexto do Plano Nacional de Saúde, e nós estamos muito motivados e muito concentrados nesse âmbito. Muito bem, então esperemos que em breve toda a gente tenha acesso mais facilitado a estes programas e que também consigamos, nós enquanto fisioterapeutas, ajudá-los e aumentar a qualidade de vida das pessoas, que é por isso muito que também trabalhamos, certo? Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco e vamos nos vendo em breve. Espero que também aqui na clínica possamos aplicar isto em breve. Sim, obrigada. Obrigada, Diana. Muito obrigada. Legal, beijinho. Igual.